Bom, então, como nós estávamos falando na tarde de hoje, nós vamos falar sobre Os Filhos de Maquiavel, que é um texto que está no livro de Jean-Yves Leloup, como falávamos, A Elegância do Self, né, o 11º capítulo que nós estamos estudando na abordagem da psicologia transpessoal e que ele nos convida a refletir sobre os estados de consciência. Como na nossa centração inicial, alguns questionamentos que nós fizemos para nós pensarmos sobre essa chance de vivermos sobre um estado de consciência, aspas, dito maquiavélico. Todos nós temos, quer queiramos, quer não. Quer estados de consciência mais púrpura que possamos ser, segundo a vivência e a orientação de Ken Wilber, mas ainda vivemos num mundo dual. Então, vale nós observarmos no nosso dia a dia onde, como, de que maneira nós ainda temos essas características única e exclusivamente pensadas na possibilidade da estrutura do nosso ego, da manutenção da parte egóica, sombria, persona, ao invés de valorizar a questão do self. Se nós estamos pensando na chance de que o self é o elemento fundamental, essencial do nosso ser, e quanto mais aspectado, quanto mais religado a esta verdadeira essência, mais tranquilamente nós aceitamos a chance do self universal, Deus, consciência unitiva, consciência cósmica, perpassar por nós. A gente pode pensar que características nós utilizamos no nosso dia a dia que facilitam a chance de nós estarmos mais presos na estrutura persona do que no self, levando em consideração o texto que nós lemos para a tarde de hoje. Quem gostaria de comentar? Sabe, quando eu me pego raivoso, por exemplo, porque o outro, carinhosamente falando, aqui eu refletindo esse carinhosamente agora, tá? Porque na hora, para mim, não tem nada de carinhoso, eu sou bem raivoso e agressivo mesmo. Mas no trânsito, porque o outro atravessou a minha frente, é assim, ele se acha com mais direito do que eu, e aí eu me valorizando egóica e de maneira persona, sombria, como sendo muito importante e significativo eu estou utilizando de uma estrutura bastante maquiavélica. Porque eu não sei o que está acontecendo no outro, por que que o outro está agindo daquela maneira. E pelo meu julgamento, pela minha crítica, de uma certa forma, eu estou num estado maquiavel. Fala, Lori. Comparando com a leitura dos outros capítulos, esse me pareceu muito mais. Assim, enquanto dos outros capítulos a gente tratava da ampliação de consciência, esse trouxe essa questão mesmo do preso nos traumas, preso em questões que, por mais que eu revele, que eu fale, eu não saio dela. Né? Eu até comento porque, assim, ontem eu estava. Minto. Não, ontem foi sexta. Eu almocei com dois colegas do consultório e a gente estava falando de. Apareceu uma notícia, a televisão lá do restaurante estava ligada, e apareceu uma notícia que hoje está existindo assalto de bicicleta, assalto de celular. Aí, no feriado, eu fui até o shopping e na volta eu peguei um carro que, na parte de trás dos bancos, o motorista ele colocou um anúncio assim: cuidado com o seu celular, preste atenção, o meu vidro já foi quebrado 3 vezes. Que a pessoa está ali, senta, né? Cara, está dirigindo, você senta atrás, você fica no celular, não presta atenção no movimento. Então, qualquer lugar que pare, pode acontecer o risco de alguém enfiar a mão para dentro da janela, se a sua janela estiver aberta, para tirar o seu celular, que já aconteceu com pacientes meus, ou quebrar o vidro e roubar o seu celular. Então, assim, essa situação específica de assalto, de violência, é o que parece estar permeando mais as notícias atualmente. Então, quando eu comentei que esse texto me deixou preocupada, é que parece que, enquanto a gente nos outros textos falava sobre até uma luz no final do túnel, de uma evolução da humanidade, esse traz assim um balde de água fria, do tipo, olha, a coisa concreta é essa. Né? A gente tem uma frase aqui do livro que ele fala da, dos irmãos se degladiarem. Deixa eu ver. Aqui, ó.
Começa assim: se a força é o direito, se não há mais justiça nem amor, de que vale viver neste mundo? Quando os filhos de Maquiavel terminarem de se entre dominarem-se e destruírem-se, o que restará? Nossa, chorei. Por quê? O que fez você sentir e refletir sobre? Desculpe. É, é essa questão assim de você perceber que por mais que você queira ajudar o outro e se ajudar, a gente está vivendo realmente um campo de batalha, né? E como sair disso? Como passar para o estágio seguinte? Né? Eu tenho no consultório, pelo menos atualmente, uns 3 ou 4 pacientes que estão patinando, né? Ah, eu sei que eu preciso, né, mudar, eu preciso fazer diferente, mas está ali. Todas estão falando sobre o mesmo assunto e cada vez mais perdido nos seus conteúdos. Então, o texto, essa situação que eu falei né, dessa agressividade, dessa competição, e esses pacientes perdidos é que me dão essa tristeza do que, nossa, e aí, né? Para onde que vai tudo isso mesmo? O Maquiavel, como filósofo, agora eu vou falar pela área de filosofia, isso não está no nosso texto, tá? Mas com certeza o Lelou deve ser um grande expert também na filosofia, por isso que em alguns momentos ele vai citando outros filósofos, mas aqui em específico, não só nesse texto, tá? Mas em Tá, outros trabalhos dele, mas é assim, aqui o trabalho de Maquiavel. E mais específico, nós pensarmos que Maquiavel é assim, ele tinha como princípio básico de observação na área da filosofia a realidade como ela se manifestava. Então, a gente não pode esquecer que o período renascentista ele vem de uma época pós-igreja, onde a igreja dominava, e aqui nada contra nem a favor, da época da Idade Média, né, fazendo aquela lavagem toda, tirando as situações, olha, as caças às bruxas, de forma tenebrosa, como existiu ali, né? Mas pensando numa questão significativa que é assim, veja. Se houve algo que fosse positivo, vamos pensar na Igreja Católica como um todo, tá? Assim, o cristianismo, tá? Eu prefiro falar dessa maneira, não só a Igreja Católica, mas o cristianismo, porque o Leloup, né? Como a gente está usando esse texto em específico para estudar, o Jean-Yves Leloup, na Elegância do Self, tá? Da Nobilis, né? Editora. Então é assim, a gente vai respeitar aquilo que ele está colocando. A tradição principal dele a qual, enquanto psicólogo transpessoal, ele esteja embasado, é o cristianismo. E dentro do cristianismo existe uma possibilidade natural, tá? Não normal, mas natural, de que há uma força maior, uma essência que dirige o universo, que seja Deus, que seja uma consciência unitiva, que Jesus, carinhosamente falando, respeitando a tradição do Lelu, é assim, é o seu filho primogênito, aquele que é de Deus, aquele que de uma certa forma nos traz a possibilidade de nos servir como caminho, verdade e vida. Tudo bem? Só que a gente está falando aí do aspecto de Maquiavel. E Maquiavel, lá nos anos 1500 e um pouquinho, né? Assim, onde ele viveu, tá? Porque ele nasceu, pera um pouquinho, eu até anotei, eu fui estudar isso de volta, em 1469, ele morreu em 1527, tá? Então, lá nos anos 1460, ao começo de 1500, é assim, ele era italiano, ele era de Florença, né? É assim, a Itália também estava vivendo por um período de muitas guerras. E ele dizia uma coisa significativa dentro do seu processo teórico, filosoficamente falando, que o importante não era um estado vir a ser, aquele ideal. E ele preferia ficar com aquilo que existia, que se perdia muito tempo com a possibilidade de estudo do lugar onde nós deveríamos chegar. Só que na época da igreja, é assim, tudo e o Estado, carinhosamente falando, estava, como se fala, comandado pela igreja, por um papa. Nós temos um papa até hoje.
né? Independente se perdeu força ou não, e aqui não há nenhuma crítica nesse sentido, porque outras filosofias e tradições vieram à tona também, mas é assim, aqueles que são tementes, né, carinhosamente falando, a Igreja Apostólica Romana, né, vamos dizer assim, seguem as orientações do Papa. E o Papa é a pessoa escolhida pelo clero, né, que tem a maior responsabilidade, carinhosamente falando, segundo esta vertente do catolicismo, né, romano, da Igreja Romana, de fazer a ligação entre o humano e o sagrado, o profano e o sagrado, nós humanos com Deus. Só que nesse período do Renascimento, é assim, eles estavam querendo acabar com esse poderio, porque eles julgavam que havia muita perda, na verdade, de autonomia e de responsabilidade, porque eu sempre delegava a possibilidade de que as coisas deveriam acontecer graças a um Deus. Então nós estávamos encarnados, eles já diziam isso lá, tá? Porque a gente tem que pensar que isso foi antes do concílio que aconteceu, porque eles acreditavam na reencarnação também, a igreja, até a própria católica, tá? Foi num concílio lá específico que o Papa ordenou que se tirasse isso, e hoje eles falam lá na ressurreição e não em reencarnação, tá? A igreja católica. Porque tirava os poderes do Papa, daquele que era o suprassumo em determinar as ordens e etc e tal. E a gente estava saindo de um período de Idade Média, né, gente? Vamos pensar, tudo bem? Onde foi um terror, porque assim, as caças às bruxas, todos aqueles que eram contra as ideias dos papas, de uma certa forma, eles poderiam ser julgados pela própria igreja, inclusive a própria Inquisição, né, pela organização da Inquisição, para que isso acontecesse. Maquiavel vinha num período depois disso, no Renascimento. E ele, num período de guerras entre estados, ou dentro da própria Itália, que era dividida ainda em polis e em estados, ele dizia que ao invés de se imaginar a chance de ter um estado perfeito e batalhar por aquilo, o importante era lidar com o estado da maneira como ele se dava. E aí a gente está dentro de um período de guerras, vamos lembrar disso. Por isso que eu estou afirmando tanto isso. Então é assim, é melhor que a guerra aconteça como um meio para se atingir um fim do que não ter a guerra. É melhor matar toda uma população se for necessário por conta de uma guerra, da guerra acontecer, a favor do Estado, da manutenção do Estado, do que se ela não acontecesse. Por isso, aquilo que eu disse lá no início, que não é meu, é da teoria do Maquiavel, tá? Assim, os fins justificam os meios. Esse é um resumo grande de toda a teoria do Maquiavel que está colocada lá na sua obra clássica, que é O Príncipe. Bom, por que que o Lelu está trazendo isso nesse momento? E dá esta impressão de que quando a gente olha, depois de 10 capítulos dele, falando sobre a busca deste self, da possibilidade desse religare, quase chegando no final do livro, porque só tem mais um capítulo. Tá? São 12 o livro, e capítulos curtinhos, né? De 3, 4 páginas no máximo cada um. Ele vai trazer exatamente uma situação que é sombria. Porque se a gente for observar, gente, claro que em cada época isso é possível de poder ser percebido, mas na nossa, que nós estamos aqui agora, vamos pensar, ó, quase fins de 2025. Hoje é dia 22 de novembro de 2025. Isso que você, Loure, acabou de trazer como um exemplo muito significativo. É só um dos exemplos onde a gente está vendo que a máxima do que parece negativo, sombrio, daquele que vai levar vantagem, de que precisa de uma certa forma existir essa violência toda, é muito maior do que o amor, do que o self, do que a verdadeira possibilidade da essência divina que habita os nossos seres. E aí ele vai em Maquiavel, porque Maquiavel, carinhosamente falando, ele exclui, pelo período que ele se encontra nesse momento, essa necessidade de estar vinculado à igreja, como suprassumo, onde deveria exigir, ditar todas as regras de ordem moral, de ética, de evolução. Eles lá, antes, eles acreditavam que o homem estava vivo para aprimorar a sua alma no planeta. E não é hoje o que nós fazemos.
dentro da própria tradição da psicologia transpessoal, quando a gente estuda os outros textos do próprio Lelu, quando nós estudamos Roberto Crema, quando nós estudamos Vera Saldanha, quando nós lemos Márcia Taboni, quando nós lemos lá o próprio mito de Jonas traduzido pelo próprio Roberto Crema e o Lelu, né? Nós, de uma certa forma, não estamos aprimorando o nosso processo de self, e nós estamos uma consciência encarnada, porque a psicologia transpessoal tem como base a reencarnação, o reencarnacionismo, né? Então, assim, independente da tradição a que esteja ligado, aqui agora a gente está falando do cristianismo, porque o livro do Lelu está voltado para isso. Mas não é essa a possibilidade. Só que nós também temos que observar, não para ficarmos aprisionados nas estruturas sombrias que habitam o nosso ser e que impedem este religar, este contato com o self. A gente pensa uma coisa que é assim. A nossa vida, Lori, e por favor, olha, eu, Vitor, não tenho a pretensão, se vocês tiverem outros exemplos que amplifiquem o que eu vou dizer agora, por favor, porque eu, Vitor, não tenho a pretensão de encerrar o assunto nesses dois vertentes que eu vou colocar agora. Tem outros. Vamos pensar uma coisa significativa. A nossa vida evoluiu, evoluiu. Em que sentido tecnológico? Tudo bem? Se a gente pensar. Antigamente, para eu poder fazer qualquer coisa a nível de dinheiro, eu tinha que ter o papel moeda na mão, eu tinha que ter o banco, eu tinha que ter o caixa lá dentro do banco, da agência bancária. Hoje, gente, os bancos, assim, eles continuam existindo. Só que quantos trabalhadores, na verdade, atendentes de primeira linha, ali no sentido de linha de frente, com o público? Você vai num banco que antigamente tinham 10 caixas para te atender, hoje não existe mais os caixas, tem ali uma máquina, né, um totem, vamos dizer, um aparelho eletrônico, isso dentro do banco, para você fazer as negociações, as transferências, os débitos, a aplicação, o saque até de papel moeda, se você precisar, do dinheiro, o depósito de cheques, o pagar contas, etc e tal. Tudo bem? Mas a vida ficou mais facilitada em termos de tecnologia, por um lado. A gente não precisa mais de um computador onde tem uma CPU enorme para poder ter a nossa vida toda registrada lá dentro. Num celular, numa porrinha, é que o meu tá longe agora, eu não vou pegar, tá? Mas que é desse tamanho, você tem a sua vida. Você controla as suas finanças, você faz os seus investimentos, você transfere dinheiro de um lugar para outro, você paga a conta, com a sua impressão digital ou com uma senha que você digita ali. A gente compra mercado virtual. A gente faz compra de produtos, esse fone, por exemplo, que o meu outro estragou, pelo Mercado Livre. Ah, não podia dizer o nome da empresa. Tá, tudo bem, mas assim, né? No bom sentido, tá? No bom sentido. Nessas redes, a gente compra. E se você tiver com muita urgência, você escolhe o produto que no mesmo dia vai ser entregue na sua casa. E eu não fui lá na loja testar, saber se era bom, se não era. Comprei porque precisava e chegou no mesmo dia. Menos de 5 horas depois estava sendo entregue na porta da minha casa. Estou em São Paulo ainda, tá? Então pense na casa dos meus pais, estou aqui, tá? Então pensando, gente, tudo isso, como foi feito esse pagamento, essa negociação? Pelo meu celular. Então vamos voltar para isso que você estava falando, tá? Veja, cuidado com o celular. Por quê? Porque além de Ih, os... travou. Oi, oi, tô aqui, eu tô aqui. Oi, Ixi. Eita, oi, tô aqui, tô aqui. travou, É né? a tecnologia. É a tecnologia, tá? Foi falar da tecnologia, É. Então, mas eu tô aqui, O tá? aplicativo parou, travou. Ixi, e Não, agora? tá acho que aqui, ele vai gente. sair